Olá, tudo bem? Meu nome é Maria Arlenilson dos Santos Duarte, sou acadêmica do curso de bacharelado em Administração Pública pela Universidade Federal do Piauí, Polo Regeneração. Darei início agora à apresentação do nosso seminário da disciplina de Empreendedorismo Governamental, ministrada pelo professor formador Francisco de Tarso Ribeiro Gazelli, pela professora à distância Cíntia Milânio Cardoso Ferreira e pela tutora presencial Railane Souza. Neste seminário, trataremos um pouco sobre o tema empreendedorismo e estratégia. O nosso grupo é formado pelos acadêmicos Daniele Lima, Érica Valesca, Jaime de Souza e, por mim, Arlenilson Duarte. Falaremos um pouco neste seminário sobre o empreendedorismo e as estratégias. Empreendedorismo pode ser compreendido como a disposição ou a capacidade de idealizar, coordenar, realizar projetos, serviços ou negócios. Pode ser visto também como uma iniciativa de implementar novos padrões, novos negócios ou mudanças em organizações já existentes. E aí nós precisamos adentrar um pouco no conceito de empreendedorismo para então entendermos como surgiu, não é, o empreendedorismo. De acordo com os estudos realizados, empreendedorismo surgiu na Idade Média e o termo empreendedor ele foi utilizado para descrever tanto um participante quanto um administrador de grandes projetos de produção. Nesta época, os empreendedores eles não corriam riscos, uma vez que trabalhavam com recursos geralmente fornecidos pelo governo. Como exemplo de empreendedorismo na Idade Média, tem-se os clérigos, que eram os encarregados de obras arquitetônicas. Os clérigos eram indivíduos pertencentes à classe eclesiástica, ou seja, religiosos que faziam parte do clero, e eles executavam essas grandes obras, esses monumentos, só que com recurso proveniente do governo. Então, eles não assumiam tanto os riscos. A origem do empreendedorismo, ela pode-se ter esta origem a partir da evolução humana. Desde a época primitiva, se considerar a evolução humana, pode-se também se dizer que o homem primitivo já tinha atitudes empreendedoras. À medida que precisava, para sobreviver, inovar na construção de diversas ferramentas, para agilizar a caça de animais, para organizar o grupo ao qual estava inserido. Conforme o Sebrae, um exemplo inicial de primeira definição de empreendedor como intermediário é a de Marco Polo, que tentou estabelecer rotas comerciais para o Extremo Oriente. Como intermediário, Marco Polo assumia o papel de empreendedor, pois ele assinava um contrato com uma pessoa de recursos, onde este, que era o capitalista que custeava esse investimento, ele entrava com recurso financeiro, ou seja, correndo pacificamente o risco financeiro, enquanto o próprio Marco Polo corria os demais riscos, a exemplo dos físicos e econômicos, ou, aliás, os físicos e emocionais. Pode-se considerar que no século XVI, os europeus eles desbravavam o mundo, ou seja, a época esta em que ficou conhecida como o período das grandes navegações, onde os holandeses, os ingleses, os portugueses e os espanhóis, eles foram também grandes representantes desse movimento empreendedor. Uma vez que expandindo suas missões empreendedoras nos demais continentes do mundo. As grandes navegações, elas podem também ser consideradas atitudes empreendedoras. A inteligência, a eficácia do trabalho humano cresceram de tal forma que surgiu o mercantilismo, que é a propensão de sujeitar ou relacionar qualquer coisa ao interesse do comércio, ou seja, ao interesse do lucro, às vantagens financeiras, ou seja, a troca de mercadorias, a venda, não é o processo de compra e venda, para dar uma vazão ao acúmulo da produção e de mercadorias e alimentos, sendo o mesmo a semente de tudo que conhece-se hoje em termos de empreendedorismo. Então, nós podemos dizer que a semente que deu origem a esse boom que é o empreendedorismo foi exatamente as propensões originárias do mercantilismo,
que é o interesse financeiro a partir das grandes inovações, das adaptações dentro de organizações já existentes. E os meus colegas vão dar continuidade à apresentação deste seminário, trazendo alguns conceitos essenciais acerca do empreendedorismo, como surgiu o empreendedorismo no Brasil e quais são as estratégias de negócio acerca do empreendedorismo, acerca da capacidade de empreender. Acompanhem a apresentação dos meus colegas e conheçam um pouco mais sobre empreendedorismo e estratégia.